os projetos de iniciativa popular? Nós já estudamos, né, os projetos de iniciativa popular quando nós tratamos de direitos políticos, né? Mas é bom a gente relembrar, isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 61. Diz assim: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Então, quando a gente fala de projeto de iniciativa popular, é aquele projeto assinado pelos cidadãos, né? Que demonstram o anseio da sociedade em regulamentar ou modificar determinado assunto. Para que os projetos de iniciativa popular eles possam entrar, né, no poder legislativo, ele tem que ter, no mínimo, a assinatura de 1% do eleitorado nacional, e esse 1% esse mínimo de 1% do eleitorado nacional, ele deve ser dividido em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3 em cada estado, a assinatura em cada um desses estados. E este projeto, ao conseguir o número mínimo de assinaturas, ele dará entrada na Câmara dos Deputados. Então, isso a gente já até falou, eu acredito que vocês devam lembrar sobre isso. Então, o projeto de iniciativa popular, obrigatoriamente, ele dá entrada na Câmara dos Deputados. Então, ele entra pela Câmara dos Deputados. Ele precisa da assinatura de 1% do eleitorado nacional em pelo menos 5 estados. E este 1% do eleitorado nacional dividido entre pelo menos 5 estados não pode ter menos do que 0,3 de eleitores em cada um desses estados. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as competências relacionadas à iniciativa. Então, iniciativa é a confecção do projeto de lei. Alguém que tem poder para fazer isso realiza, elabora o projeto de lei ordinária ou de lei complementar. Pode ser uma iniciativa geral, uma iniciativa privativa ou iniciativa popular. Após a entrada no poder legislativo, após esse projeto ser elaborado, ter sido assinado pelo aquele que é competente para fazê-lo, ele passará às deliberações dentro das casas. Então, ele passará por um estudo mais específico quando a gente fala das comissões, um estudo mais abrangente quando a gente fala do plenário, mas ele vai ter o seu trâmite dentro das casas legislativas. Então, a deliberação, que é a segunda fase, ela começa a fazer um estudo dos projetos. Então, os parlamentares começam a deliberar, né? Começam a dar andamento ao projeto. Regra: via de regra, os projetos que são, né, que vão ser analisados e estudados pelas casas, em regra, eles passam pelas duas casas, porque a gente sabe, nós já estudamos que o Poder Legislativo Federal, ele é bicameral. Então, ele tem duas casas, a Casa do Povo e a Casa dos Estados, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, regra, os projetos de lei devem passar pelas duas casas, Qual é a exceção? Existem exceções? Sim, existem exceções daqueles projetos que são somente de competência da própria Câmara e de competência do próprio Senado. Então, em casos de resoluções da própria Câmara, esse projeto não tem a necessidade de passar pelo Senado e vice-versa. Então, regulamentação do andamento administrativo da Câmara vai ser feito por uma resolução, mas não tem a necessidade desse projeto ser encaminhado ao Senado. E assim, vice-versa, tá? Então, quando a gente fala no Congresso, lembrem-se também que o único que é bicameral é o Poder Legislativo Federal.
Quando a gente fala das duas casas do Poder Legislativo, nós estamos falando da casa iniciadora e da casa revisora. Sempre o projeto vai entrar por uma e depois tem que ser encaminhada a outra. Então, quem é a casa iniciadora? O próprio nome já diz, é a casa onde começa o projeto, onde se inicia um projeto de lei. E quem é a casa revisora? A casa revisora, após ser aprovado esse projeto, na casa iniciadora, ele vai passar à casa revisora, que também vai fazer as etapas pertinentes para estudo, deliberação e aprovação ou rejeição do projeto. Via de regra, a maioria dos projetos, eles começam na Câmara dos Deputados, tá? Mas isso não é obrigatório, só vai ser obrigatório quando for projeto de iniciativa popular, projeto do presidente, tá? O presidente da Câmara, o presidente da República, os projetos devem começar pela Câmara dos Deputados. Então, a maioria dos projetos, eles têm a iniciativa na Câmara dos Deputados. Os projetos que acabam iniciando no Senado são os projetos que são de iniciativa do próprio Senado. Então, um senador ou uma comissão do Senado quer elaborar um projeto de lei ordinária ou de lei complementar, nesse caso, vai iniciar no Senado. Os demais, gente, são todos iniciados na Câmara dos Deputados. Então, quando é projeto da própria Câmara ou de uma comissão, projeto do presidente, iniciativa popular, iniciativa do Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, todos esses projetos, eles vão ter como casa iniciadora a Câmara dos Deputados. Então, a gente tem que lembrar, primeira coisa é isso. Ele começa em uma casa, chamada esta de casa iniciadora, passa por todos os trâmites, se for aprovado, vai para a casa revisora, tá? Então, quem vai determinar aonde começa esse projeto é a própria Constituição Federal. A Constituição, no artigo 64, ela diz justamente isso. Ela fala sobre esta competência e diz o seguinte, vamos procurar aqui. A discussão e votação de projetos de iniciativa do Presidente da República, Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Então, é a Constituição que determina de quem é a competência para iniciar o projeto, tudo bem? Em que casa será iniciado o projeto? Então, projeto entrou na Câmara dos Deputados, casa iniciadora. Casa iniciadora recebe o projeto e vai passar a apreciação pelas comissões. Lembrem que a gente estudou? Lembram-se que nós estudamos sobre as comissões permanentes? Comissões permanentes são núcleos menores compostas pelos parlamentares que irão estudar de uma forma mais específica o projeto de lei que precisa ir a plenário. Então, são órgãos menores, né? São núcleos menores que têm uma possibilidade de analisar de uma forma mais perfunctória, de uma forma mais profunda, aquele projeto de lei. Desta forma, antes de irmos para o plenário da casa, para que seja aprovado ou rejeitado ali, né, pela maioria, o projeto será encaminhado às comissões permanentes que têm pertinência temática ao caso. O que quer dizer isso? É um projeto, a maioria dos projetos, né, eu acho que na sua totalidade, para falar a verdade para vocês, eles devem passar pela Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Constituição e Justiça, cada casa tem um nome, tá, gente? Mas uma comissão que é extremamente importante em qualquer um dos poderes legislativos,
legislativos é essa comissão que diz respeito à constitucionalidade, onde vai analisar a constitucionalidade dessa espécie, desse projeto que foi proposto. Então, é nessa comissão de Constituição e Justiça, comissão de Justiça e Redação, é nessa comissão que faz essa análise. Depois, é um projeto da saúde. Então, tem que ir para a comissão que analisa os projetos da saúde. É um projeto da educação. Tem que ir para a comissão que analisa o projeto da educação. E assim sucessivamente. Então, cada uma das casas tem as suas comissões próprias. E dentro do regimento interno de cada casa é que nós vamos analisar qual é a pertinência temática que comissão vai analisar o projeto de lei proposto. Após essa análise feita pelas comissões pertinentes, por isso que pode demorar, tá? Um projeto para ser aprovado. O fato é que, quando há um interesse muito grande, tudo isso acontece muito rápido. Quando não há, tanta importância em modificar um determinado assunto, o procedimento pode ser um pouco mais demorado.